E creio que muitas vezes nós, como crentes, dizemos o nome de Jesus e falamos esse nome, sem nos darmos conta do que estamos falando. Estamos falando a respeito do único Salvador do mundo. Estamos falando a respeito do sumo sacerdote, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Estamos falando do príncipe da paz, do Deus Emanuel, falando do pão da vida. Estamos falando do pastor, e ele diz ser a porta para a vida eterna. Este é quem ele é. A seguir, no entanto, o nome acima de todo nome. Jesus veio e falou a eles dizendo: Toda potestad me es dada en el cielo. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ordenei, e estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Por que os seus pais te deram o nome que você tem? Provavelmente por uma de várias razões. E posso me lembrar quando o nosso primeiro filho nasceu, achei que seria uma menina, e escolhi o nome. Rebeca Louise, o nome da minha mãe. Bom, não foi menina, foi um menino. Então, eu não tinha um nome, concordamos de colocar um nome que fosse junto com o nome de Charles. E então, 2 dias se passaram, e pensei, tenho que achar um nome para esse menino. Decidi que procuraria na Bíblia, então comecei a ler. Comecei com Mateus e pensei, vou ler até que Deus fale ao meu coração. Cheguei ao 4º capítulo de Mateus, onde a Bíblia fala de Pedro e seu irmão André. E quando vi o nome André, pensei, pronto, achei, o chamarei de Andy. Você pergunta, mas qual a importância disso na vida de uma família judia? Um dos eventos mais importantes era a escolha do nome de uma criança. Então eles se esforçavam muito e se dedicavam à escolha de um nome para decidir qual nome dar à criança. E uma das razões era talvez porque eles tinham uma opção pessoal de um nome que desejavam dar à criança, ou talvez era relacionado à personalidade da criança ao nascer. Isso determinava a escolha do nome da criança, ou talvez a decorrência de algum evento que envolveu o nascimento da criança. Lembra do que a filha de Faraó disse? Chamarei esse bebê Moisés, porque nós o tiramos das águas. Ou talvez era relacionado a algo que eles sentiam no momento, ou a forma como achavam que Deus usaria aquela criança. Quando se trata de Maria e José, eles não tiveram uma escolha. Pois se você ler no 1º capítulo de Mateus, no versículo 21, está escrito, o anjo disse, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E quando o anjo falou com José, ele disse a mesma coisa, chamarás essa criança de Jesus. Portanto, Jesus tinha um nome divino, é o nome mais maravilhoso, já conhecido entre os homens. E nessa mensagem eu quero falar a respeito do nome acima de todo nome. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 2, Paulo está explicando aqui a encarnação, o que significa que Deus veio à terra, na pessoa de Jesus Cristo, habitar entre os homens em carne. Lembre-se de uma coisa, que Jesus nunca deixou de ser Deus. Só porque ele andava como um homem em corpo humano não significa que ele não era Deus. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. E, portanto, esta é a sua explanação. E então, ele fala aqui da forma como Deus foi exaltado. O nome, assim como o Senhor Jesus Cristo, e começando no versículo 5, ouça o que ele diz. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora ouça, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é
sobre todo nome, não o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que ele está dizendo aqui é que Jesus, o Filho de Deus, é a pessoa mais exaltada que já andou sobre esta terra. E por ser quem ele é, o seu nome é o nome mais alto e mais exaltado de todos os nomes, é o nome acima de todo e qualquer outro nome. Então, quando você pensa em Jesus, em quem você pensa? Em quem você pensa? Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi anunciado pelos anjos, que ele é o Salvador de toda a humanidade. Quando os anjos falaram com José e com Maria, por que este nome? Por causa do seu propósito nesta vida agora. Este nome Jesus no hebraico, o nome hebraico para Jesus é Yeshua, ou Jeová é a salvação. Portanto, ele recebeu um nome que especificava a obra que ele realizaria, a qual é ser o Salvador do mundo. Então, a Bíblia fala a respeito dele ser o Filho de Deus e o Salvador do mundo. A nomenclatura que Jesus usou para falar de si mesmo era Filho do Homem. E eu acho que uma das razões principais era que ele não queria conotação política alguma acerca do seu nome. E, portanto, ele é chamado de muitas coisas. Ele é chamado nas Escrituras de profeta, e o conhecemos como mestre, mas os nomes que foram dados, na verdade, existem mais de 100 nomes que foram dados a Jesus, que fluem, que emanam deste nome. Se voltarmos lá atrás, no Antigo Testamento, Emanuel, Deus conosco, e também profeta, aquele que falaria coisas que estão por vir. O bom pastor, aquele que cuida de nós, a luz do mundo, a fonte de todo o verdadeiro conhecimento e entendimento. Pão, pois ele proveria as nossas necessidades em cada área. Rei, pois ele governa e ele tem um reino. E quando você segue toda a lista de nomes, mais de 100 nomes diferentes, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na maioria das vezes quando os discípulos falavam com ele, eles não diziam Jesus, eles falavam Senhor. E por que Senhor? Pois ele é o soberano do universo. A Bíblia diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E a sua soberania ainda reina sobre todas as coisas, a despeito da incredulidade dos homens. Isso não muda nem um pouco quem ele é. Agora, e o que dizer acerca do poder deste nome? Bom, em primeiro lugar, eu penso na salvação. E se você abrir em Atos capítulo 4 por um momento, e você vai se lembrar que Pedro e João estão enfrentando problemas com os saduceus, fariseus e com toda aquela multidão. E uma de suas respostas, a pergunta deles foi, eu volto a este ponto daqui a pouco, mas no versículo 12, bom, vamos olhar todo o testemunho que ele deu. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz no versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, deixando bem claro, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Agora, isto é muito simples, não há perdão, não existe esperança de vida eterna, não existe nada disso, se você ignorar ou recusar e negar o nome de Jesus Cristo, nenhum outro nome. Agora preste atenção e veja, eu entendo as pessoas que não gostam disso, eu entendo as pessoas que não gostam da ideia e que nos chamam de careta, porque dizemos que Jesus é o único caminho. Deixe-me perguntar a você, se existe algum caminho para o céu, além do caminho que é Jesus, aquele que é o Filho de Deus, cujo nome é mais exaltado de todos, se existe algum outro caminho para chegar aos céus, que caminho é este? Eu te digo qual é. Qualquer outro caminho são as obras dos homens. Eu sou bom, não sou ruim,
eu fiz isso, eu não sou tão ruim assim. Quer dizer, em primeiro lugar, não existe esse negócio de ser aceito por Deus com base em suas obras. Pela simples razão de existir uma questão principal que você esqueceu. Você entra neste mundo como um ser humano cuja natureza é pecaminosa. Você não pode lidar e nem tratar dessa natureza pecaminosa. Você pode parar de fazer isso ou aquilo, isso não faz de você uma pessoa melhor, porque você voltará às antigas práticas. A única pessoa que pode te salvar é aquele que entregou a sua vida e verteu o seu sangue perfeito, o seu sangue inocente, pois ele foi um ser humano sem pecado. E Deus, sem pecado ao mesmo tempo. Ele é a única pessoa a qual era capaz e adequada para morrer pelo seu pecado, pois ele é perfeito. E, portanto, quando alguém diz, bom, eu creio que de alguma forma Deus vai me aceitar. Por quê? E daí você recebe uma resposta do tipo, não é da sua conta. Bom, não é da minha conta depois que você rejeitar o que eu estou dizendo, mas é a minha obrigação falar. Você pergunta a qualquer pessoa, quer dizer, o que você não gosta a respeito de Jesus, ou seja, o que ele fez de errado, sem resposta. O que você não gosta a respeito dele, elas não conseguem responder. Bom, em outras palavras, você crê que Jesus foi um homem verdadeiro? Ah, sim, eu creio que ele foi verdadeiro, e eu não duvido, e nem questiono que ele foi um homem bom e um mestre em tudo isso, mas espere um minuto. Você disse crer que ele foi verdadeiro e que ele falou a verdade, sim. Eu creio, você não pode. Se o que você diz é verdade, ele não poderia ser verdadeiro. Ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele afirmou ser a única esperança de salvação e a única porta para a salvação. E, portanto, se ele afirma isto, e você diz que isso não é verdade, então ele não foi um bom homem, não passou de uma fraude. Sabe por que as pessoas não gostam do seu nome? Ele te traz bem para o centro com um Deus Todo-Poderoso. Não existe espaço para concessões de ficar em cima do muro. Jesus é o divisor de águas de toda a história da humanidade. E, portanto, o seu nome é o nome mais poderoso de todos os nomes. E a maior expressão deste amor é ele olhar para baixo, ouvir pecadores como nós. Você pode pegar o pecador mais vil, não importa o que ele tenha feito, por quanto tempo praticou ou cometeu o seu pecado, o tempo que passou na prisão. E essa pessoa clama ao Senhor Jesus Cristo pedindo perdão do seu pecado. Ato este calcado em quem Jesus é. E ele clama a Jesus pedindo o seu perdão. Este nome carrega consigo perdão, purificação e um nome novo, escrito em glória e a esperança e certeza absoluta da vida eterna. Não existe nada em toda esta vida e nenhum nome que pode fazer o mesmo. O nome dele é o mais poderoso de todos os nomes. Agora, não apenas no que tange à salvação, mas ao mesmo se aplica a cada aspecto da nossa vida. Pois, por exemplo, o que significa fazer algo no nome de Jesus? Ele diz que devemos batizar em seu nome, devemos contribuir e ajudar o próximo em seu nome e muitas outras coisas. Mas o que quero fazer por um momento é falar a respeito de toda essa questão do nome de Jesus no que se refere à oração. Pois, como falamos alguns minutos atrás, muitas pessoas só enxergam a oração como uma fórmula mágica. Bom, se eu orar em nome de Jesus, então vai acontecer. Portanto, eu gostaria que você abrisse no capítulo 14 de João. Eu gostaria que você pensasse em um ponto aqui. Algo que Jesus disse, capítulo 14, e ele disse basicamente a mesma coisa, 2 versículos seguidos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele disse que na noite antes de ser crucificado, capítulo 14, versículo 13, é isso que ele disse. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Entendeu? Agora ouça o seguinte. Vamos supor que Jesus tivesse dito. Vamos supor que ele tivesse dito, o que quer que você pedir, isto farei. Ou vamos supor que ele tivesse dito, se você me pedir qualquer coisa, eu farei. Por que ele não disse isso? Por que foi que ele disse em meu nome? Por que ele não disse qualquer coisa que pedir, eu farei? Em primeiro lugar, isso nunca daria certo. Por várias razões. A primeira é que a maioria de nós se destruiria ao pedir coisas que poderiam nos matar ou nos destruir. Mas esse não é o motivo principal. Por que foi que ele disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quero compartilhar 4 palavras. Eu gostaria que você as anotasse. E quero falar a respeito de toda essa questão do nome de Jesus quando nos achegamos a Deus em oração. E o quanto ela é importante e o que realmente significa dizer, estou te pedindo isto em nome de Jesus.
Pois se você peneirar seu pedido, não importa qual seja, se você peneirar seu pedido, com essas 4 palavras, você vai chegar ao final e dizer: ops, é melhor eu não pedir isso. Senhor, eu preciso de mais direção. Pois pense dessa forma: em seu nome, agora preste atenção, isto envolve a minha associação com Ele, todas começam com a letra A. Assim fica mais fácil para lembrar. Primeiramente, estamos falando por associação do nosso relacionamento com Ele. Eu me achego a Ele, fundamentado em meu relacionamento, em minha associação com Ele, ou seja, no fato de que sou um discípulo de Jesus Cristo e fui salvo pela sua morte no Calvário. E agora, sou de seus filhos, fundamentado em meu relacionamento como um filho de Deus. Eu me achego a Ele. A segunda palavra é acesso. Por causa do meu relacionamento com Ele, eu tenho acesso a Ele. Longe de Jesus Cristo, você não tem acesso a Deus. Alguém diz: bom, eu posso dizer agora mesmo que eu oro a Deus. Você pode até orar, mas você rejeitou o Filho de Deus. Deixe-me te perguntar: se o Filho é quem Ele diz ser, Ele o é. Você quer me dizer que você acredita que Deus vai ignorar o que Ele mesmo disse a respeito do seu Filho, e você vai desprezar o seu Filho e conseguir o que você quer? De jeito nenhum. Portanto, Ele diz, em primeiro lugar, que é por causa do meu relacionamento com Ele. Em segundo lugar, é que eu tenho acesso a Ele. Ele diz em Romanos capítulo 5, ele diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, ou seja, declarados não mais culpados pela minha fé em Cristo, ele diz, temos paz com Deus. E da mesma forma, ele diz que temos acesso a Ele. Ou seja, o que nos possibilita nos achegarmos ao Pai e o alcançarmos é por meio do Senhor Jesus Cristo e por nenhum outro caminho. Aqui está a mesma razão. Deus é totalmente santo. Deus, ouça, Deus não ficará na presença da maldade, do pecado, da impiedade, da iniquidade. Você é separado. Então, se você quiser enxergar isso dessa forma, aqui está o Deus Todo-Poderoso e do outro lado está a humanidade. E a única forma do santo Deus e da humanidade poderem se ligar, se conectar, é porque alguém pagou o preço deste pecado e abriu o caminho para que o homem pudesse chegar-se a Deus, acesso a Ele. A terceira palavra que é importante é o quê? Autoridade. Ou seja, por causa do seu relacionamento com Ele, por causa do seu acesso a Ele, somos seus filhos, temos autoridade. Agora, que autoridade é esta? Temos autoridade para nos achegarmos ao Deus Todo-Poderoso por meio do seu Filho Jesus Cristo e apresentarmos o nosso pedido. Por quê? Porque Ele disse para assim o fazermos. Ele disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele diz: se você pedir alguma coisa em meu nome, Ele diz que ao orar, creia que você recebeu aquilo que você pediu. Ou seja, Ele está no negócio de pedir e receber. Ele quer que desenvolvamos o nosso relacionamento com Ele por meio da nossa oração. Portanto, temos autoridade para nos achegarmos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. A quarta palavra é qual? De acordo com a sua vontade. Então agora preste atenção. Quando você ora, será que você está disposto? É melhor que você esteja, porque é assim que as coisas funcionam. Você tem que peneirar o seu pedido de oração em 4 coisas. Número 1, será que eu tenho essa associação em relacionamento com Ele? Sim. Em segundo lugar, será que eu tenho acesso ao Pai? Sim, eu tenho, porque eu sou um dos seus discípulos. E em terceiro lugar, será que tenho autoridade para fazer essa pergunta? Sim, eu tenho, porque sou um dos seus filhos e Ele me deu essa autoridade. E a quarta palavra é esta: de acordo com a sua vontade. Será que esta é a vontade do Pai? Agora, se ao me deparar com esses 3 pontos, eu digo sim. E então eu pergunto: será que está de acordo conforme a sua vontade? Isso é o que você está dizendo. Agora preste atenção. Quando você diz conforme a sua vontade, você está dizendo: estou me submetendo a Ti, Pai, para responder a minha oração com base no Teu conhecimento, sabedoria, graça e Teu amor por mim, pois eu não quero algo que o Senhor não quer que eu tenha. Quero que Tu respondas a minha oração, meu pedido conforme a Tua vontade. Se achegando a Ele em nome de Jesus Cristo. Tudo está envolvido quando nos achegamos a Ele em oração. Alguém diz: bom, Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Pois entenda, quando eu e você, por exemplo, nos achegamos a alguém e dizemos: venha em nome de Jesus. Estou vindo com tudo isto em minha mente.
Em outras palavras, eu tenho autoridade e o fundamento para vir. E então, o poder do nome de Jesus é o grande poder que fez o quê? Que abriu a porta para você e para mim, para que pudéssemos nos relacionar com Ele e pudéssemos chamá-lo de nosso Pai. E nos capacitou a andarmos em seus caminhos e receber suprimento. Jesus é o centro e essência de tudo isso. E quando eu ouço pessoas falando a respeito da oração sem querer mencionar o nome de Jesus, por exemplo, oramos para que as pessoas sejam curadas. O que estamos fazendo? Estamos nos chegando à presença de Deus no nome de Jesus Cristo para apresentar nossa petição. Quando nós chegamos e oramos pela salvação de alguém, fazemos isso em nome de Jesus. Em outras palavras, pregando o Evangelho em nome de Jesus, crentes ou discípulos de Jesus, ouça, preste atenção, discípulos de Jesus, não discípulos de uma outra pessoa, discípulos de Jesus, entramos em sua presença em seu nome, por sua autoridade, de acordo com a sua vontade, para buscar o seu propósito e dar toda a honra e glória a Ele, não a nós mesmos. Mas deixe-me dizer uma última coisa. Veja bem, este nome é o nome que deve ser proclamado ao redor de todo mundo. Você se lembra do que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 24? Ele disse: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é a obra e o trabalho da igreja? Proclamar o nome de Jesus e tudo o que vem com isto. O que são missões? Fazer missões significa proclamar o nome de Jesus. Agora, eu sou totalmente a favor de ajudar pessoas com alimentos e roupas, dar assistência médica e prestar demais serviços. Mas o sentido e fundamento principal de toda obra missionária é Jesus. E você pode ajudar as pessoas, mas se você não der Jesus a elas, elas terão necessidades na semana seguinte. Jesus é a mensagem. Jesus é a essência de tudo. E não apenas o nome, é tudo o que ele representa. E quando eu olho para ver o que este nome representa, eu quero colocar meu rosto no chão e me prostrar diante do Deus Santo e agradecer-lhe por sua graça, misericórdia, amor e perdão, o qual nenhum de nós merecemos. E Paulo disse que este nome foi exaltado acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confessará, e um dia todos se prostrarão, todos confessarão. Eu não sei o que você pensa a respeito de Jesus, mas deixe-me dizer uma coisa. Você ouviu a verdade. Eu acabei de dizer para você o que Deus disse. Eu gostaria de dizer a você, eu quero dar um aviso. Se você usar o nome de Jesus em forma de gíria, você será castigado. Isso é o que Deus disse. Para o crente a palavra é disciplinada, fortemente disciplinada. Você ouve seus filhos falarem dessa forma. Você deve discipliná-los imediatamente e ouça, explique a eles o porquê. Não se deve falar assim ou dizer isso a respeito do nome de Jesus Cristo. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus e não recebeu como seu Salvador, se houvesse alguma outra forma, eu te prometo, eu diria a você, não existe outro caminho. Jesus, o Filho de Deus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia você vai morrer. Você está chegando ao fim da sua vida. Espero que naquele último momento você esteja consciente e acordado. Pois se você estiver, você vai pensar muito a respeito da sua vida. E a respeito desse Jesus sobre o qual você ouviu, tanto no decorrer dos anos. Deixe-me dizer algo a você. Naquele momento, você vai precisar dele. E somente dele, acima de qualquer outra coisa na vida. Nenhum médico, nem pai, nem filho, nem amigo, nem dinheiro, nada. Você só vai precisar dele. Talvez você não tenha tempo de pensar, quando estiver à beira da morte, e portanto quer te encorajar a pedir para Deus te perdoar do seu pecado e da sua rebeldia para com ele. E dizer para ele que você está disposto a crer no testemunho da Bíblia,
que diz que ele foi para a cruz e entregou a sua vida e pagou a sua dívida do pecado por completo. Portanto, não são as suas obras, é a sua fé em Jesus, a entrega da sua vida a Ele. Isso é o que traz a redenção eterna e a vida eterna. E esta é a nossa oração por você, pois entenda, este é o propósito de Existir Igreja. Porque temos o programa In Touch, uma razão, para proclamar o nome de Jesus aos confins da terra, levar o nome de Jesus a todos que habitam nesta terra. É a nossa missão, essa é a nossa missão. Agora pense sobre isso. Será que não é sua e minha responsabilidade proclamarmos este nome? Você diz, todo mundo já sabe de Jesus. Não, não sabem. Não sabem e não conhecem. Por que você não dá início a uma conversa? E você pode perguntar a essa pessoa, o que você acha de Jesus? Ele disse, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não estava falando necessariamente dos pregadores. Todos nós devemos ser testemunhas. O que devemos pregar? Temos que testemunhar de Jesus. E se ele está em meu coração, eu posso dizer a alguém a respeito dele, você também pode fazer. Por um acaso você tem filhos que ainda moram com você e que não conhecem Jesus? Você está vivendo com alguém que não conhece? Você está casado com alguém que não conhece? Você trabalha com alguém que não conhece? E isso acontece ao redor deste mundo. Você tem um entendimento do significado deste nome. E eu te desafio hoje, não viva mais nenhum dia sem dizer para alguém quem Jesus Cristo é. E Pai, sabemos que o Senhor honrará o nosso testemunho. Eu oro pedindo que o Espírito Santo possa gravar esta mensagem no mais profundo dos corações de todo aquele que a ouvir. Que possamos dormir hoje pensando em Ti e acordar no dia seguinte pensando em Ti. E que durante todo o dia possamos reconhecer que estamos vivendo para Ti. Somos a extensão da Tua vida, a demonstração do Teu poder, a manifestação do Teu amor. E que Ele seja vivo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para maiores informações a respeito do Ministério In Touch ou para saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, escreva para o endereço que está aparecendo em sua tela. In Touch com o Dr. Charles Stanley está disponível pela graça de Deus e para a fidelidade de nossos parceiros ministeriais espalhados ao redor do mundo.